Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Marques aqui. A nossa aula de hoje é a respeito de algarismos significativos. A química, por natureza, é uma ciência experimental, e sendo assim, as grandezas com que ela trabalha têm como origem medidas experimentais. Nós veremos ao longo das nossas aulas que medidas experimentais possuem associadas a elas erros de medições. Sendo assim, é importante a preocupação com a representação dos valores que são obtidos experimentalmente. E é exatamente neste contexto que entra a importância dos algarismos significativos. Dentro do contexto acadêmico, existem dois tipos de números: os chamados números exatos. O que seriam números exatos? São aqueles cujos valores são conhecidos com exatidão. Vou citar um exemplo para vocês. Número atômico de um átomo de hélio. O número atômico de um átomo de hélio, ele é igual a 2. Ele não é 2,1 e nem 1,9. Ele é exatamente igual a 2. Já existe um outro grupo de números que são os chamados números inexatos, que são aqueles cujos valores têm alguma incerteza. Por exemplo, quando nós medimos no laboratório o volume, estará associado a este volume medido uma determinada incerteza. Quando nós medimos, por exemplo, temperatura, estará associada a esta medida uma determinada incerteza. Sempre existem, então, incertezas em medidas experimentais de grandeza. Então, quando nós vamos medir algo, vai ter alguma incerteza, entendam incerteza aqui no sentido de alguma dúvida sobre um determinado dígito de um valor, como nós veremos nos exemplos seguintes. As grandezas medidas, elas são geralmente relatadas de tal modo que apenas o último dígito seja incerto, ou seja, geralmente as grandezas elas são representados os valores para ela de tal modo que nós tenhamos alguma dúvida que é decorrente da medida experimental apenas no último dígito da medida. E como nós poderíamos exemplificar isso? Vejam esta atividade. Meça o comprimento do lápis representado com cada uma das réguas a seguir. Então nós temos aqui representado um lápis e temos duas réguas. Percebam que ambas possuem escala com 11 centímetros de comprimento. Porém, elas apresentam graduações diferentes. Esta régua aqui, que nós vamos chamar de régua 1, ela apresenta apenas a graduação dos centímetros. Já esta régua, que nós vamos chamar de uma régua 2, ela possui subdivisões dos centímetros, apresentando também aqui as marcações dos milímetros. Iniciando então a nossa atividade com respeito à nossa régua 1, vamos observar o seguinte: nós vamos tentar medir aqui, abstratamente, o comprimento deste lápis, que nós vamos chamar de L minúsculo. Se nós observarmos aqui o comprimento do lápis segundo esta disposição, com a nossa régua, nós podemos observar que o comprimento do lápis está entre 8 e 9 centímetros. Sabemos então que o comprimento está dentro deste intervalo. Porém, nós temos certeza que o comprimento deste lápis ele é superior a 8 centímetros. Então, ele vai ser 8 centímetros, vírgula, alguma coisa. Se nós observarmos agora, nós teremos que arbitrar um valor. Por quê? Entre 8 e 9 centímetros não tem nenhuma subdivisão. Então, passa a ser algo subjetivo, depende do observador. Segundo a minha observação, eu poderia intuir que está aqui aproximadamente com comprimento igual a 8,3 aproximadamente. Aqui esta graduação é dada em centímetros, então 8,3 centímetros. Agora percebam o seguinte: nós temos certeza sobre o dígito 8, certo? Então, aqui nós temos certeza sobre este dígito. Porém, a incerteza passa a existir aqui sobre este dígito, que seria o dígito 3. Então, aqui estaria a nossa incerteza. Ou seja, é aquele dígito sobre o qual nós temos dúvida, porque não existe marcação aqui na régua para que possa ser atribuído este valor. Ele é subjetivo, ele é arbitrário.
Depende do observador. Sendo assim, o comprimento da régua, uma forma adequada de representar o comprimento do lápis. Neste caso, seria representá-lo com 2 dígitos, sendo que um dígito nós temos certeza sobre ele e o outro dígito nós temos dúvida. Então, seria adequado representar como 8,3 centímetros. Perceba, então, que esta representação de uma medida, que seria uma medida experimental, equivalente a uma medida experimental, ela apresenta, então, o quê? Ela apresenta 2 dígitos. Vocês acham que seria conveniente representar um dígito adicional aqui, por exemplo, 8,35? Faria algum sentido? Não teria sentido para a gente, pois nós já não temos certeza a respeito do 3. Imagina de um outro dígito que viria depois dele. Não seria adequado. Ele não teria um significado físico para a gente. Portanto, esta medida experimental, de acordo com a graduação desta régua, a forma adequada de representá-la seria igual a 8,3 centímetros. Tudo bem? Então, esta é uma representação com 2 dígitos. E é neste contexto que nós vamos definir os chamados algarismos significativos. De forma intuitiva, veremos uma definição um pouco mais formal à frente, nós já podemos intuir que os algarismos significativos são aqueles que nos transmitem algum significado, como esses 2 algarismos que estão representados aqui. O 8, nós temos certeza sobre ele é o algarismo que nós temos certeza, e depois nós temos um outro algarismo sobre o qual está embutido a nossa incerteza na medida. Apenas um dígito com incerteza. Sendo assim, nós teríamos aqui uma representação com 2 dígitos, sendo que seriam os 2 algarismos significativos. Eles apresentam algum significado para a gente. Então, seriam 2 algarismos significativos. Vamos passar para o próximo exemplo, para a próxima etapa do nosso exemplo. Vamos agora observar como se daria este mesmo contexto, porém medido com a régua número 2. Vamos então aqui, temos como objetivo aqui medir o comprimento deste lápis, comprimento do lápis igual a alguma coisa. Se nós observarmos agora, esta graduação está dividida em centímetros e possui subdivisões de 1/10 de centímetro, que seria 1 milímetro. Então, se nós observarmos, assim como na régua anterior, o que é muito bom, o comprimento do lápis está entre 8 e 9 centímetros. Então, este é o dígito sobre o qual nós temos certeza. Então, a régua possui comprimento superior a 8 centímetros. Nós temos certeza disso. Vírgula. Vamos para as subdivisões do centímetro. Nós temos certeza que o comprimento deste lápis ele é superior a 8,1, 8,2, 8,3 centímetros. Temos certeza disso, que o comprimento ele é superior a 8,3 centímetros. Porém, se nós observarmos, me parece que o comprimento do lápis está entre 8,3 e 8,4. Então, eu poderia aqui arbitrariamente representar este comprimento, segundo este instrumento de medida que nós estamos utilizando, como sendo aproximadamente 8,35 centímetros. Sendo que nós temos uma representação com quantos dígitos? Temos uma representação para esta medida com 3 dígitos. Uma representação com 3 dígitos. O primeiro deles é o dígito sobre o qual nós temos certeza. Esse dígito, temos certeza que é este valor de fato. Depois, este dígito, nós também temos certeza sobre ele. O comprimento do lápis é superior a 8,3 centímetros. Então, o dígito da incerteza, ele é o nosso último dígito. É o dígito da incerteza. E nós havíamos discutido em uma observação anterior que nós utilizaremos aqui as representações para medidas sempre envolvendo apenas um dígito incerto, que será o nosso último dígito representado. Sendo assim, nós temos o comprimento da régua com 8,35 centímetros, 3 dígitos, sendo que todos eles apresentam um significado para a gente. Então, serão 3 algarismos
significativos. 3 algarismos significativos. E se eu representasse aqui agora, vamos supor que eu representasse aqui agora um zero. Este zero teria algum significado para a gente? Sabendo que nós já não temos certeza a respeito do 5, que é o dígito da incerteza? Não. Este zero ele não possui significado. Sendo assim, ele não é um algarismo significativo dentro deste contexto. São apenas 3 algarismos significativos, então o 8,35. Entenderam a ideia, o que está envolvido dentro dos algarismos significativos? Algarismos significativos, então, eles são aqueles utilizados para representação de medidas experimentais. Eles são representados de tal forma que estejam incluídos o dígito certo, sobre o qual nós temos certeza sobre ele, e o dígito incerto, aquele dígito sobre o qual nós temos dúvidas, como nós observamos no exemplo anterior, na medida do comprimento do lápis, utilizando duas réguas diferentes. Outros exemplos seriam aqui 2,2 gramas. Quantos dígitos tem essa representação? Tem 2 dígitos. E quantos algarismos significativos? 2 algarismos significativos. E onde estaria a nossa incerteza? No 2, no 0,2, no último dígito representado. Aqui nós temos 3 dígitos, 2,21 kg. Quantos algarismos significativos? 3 algarismos significativos, e a incerteza estaria aqui, nesta casa. Aqui nós temos 3 algarismos significativos para 1,50 metros, e aqui está a nossa incerteza. Aqui nós temos 4 dígitos, 4 algarismos significativos para 6,022 átomos, e a nossa incerteza estaria aqui nesta casa. Tudo bem com respeito aos algarismos significativos? A definição, os exemplos e qual a origem deles, mediante medidas experimentais, como nós vimos para o lápis? Vamos ver então algumas propriedades dos algarismos significativos e veremos agora situações envolvendo zero. Os zeros entre dígitos diferentes de zero são sempre significativos. Vejam este exemplo. 1.005 kg. Existe zero entre números diferentes de zero. Sendo assim, este zero aqui, estes zeros, serão sempre algarismos significativos. Então, quantos algarismos significativos existem na representação 1.005 kg? Existem no total, então, 4 algarismos significativos. Vamos ver um próximo exemplo. Zero no início de números nunca são significativos. Exemplo, 0,0026. Estes zeros eles estão representados à esquerda de um número diferente de zero. Zero à esquerda de número diferente de zero nunca serão, zeros à esquerda de número diferente de zero, nunca serão significativos. Sendo assim, quantos significativos existem aqui? Estão representados? Estão representados apenas 2 algarismos significativos. Vamos ver um próximo exemplo. Zeros no final de números e após a vírgula são sempre significativos. Vamos observar aqui, nós estamos nos referindo então a esses 2 zeros que estão aqui no final. Zero depois de número diferente de zero, se existir vírgula neste número, estes zeros depois de algarismos diferentes de zero serão sempre significativos. Nós observamos no exemplo anterior que estes zeros à esquerda não são significativos, porém, estes que estão aqui à direita, se o número contiver vírgula, serão significativos. Então, quantos algarismos significativos existem aqui, neste caso? Serão 3 algarismos significativos. Zeros, outro exemplo, zeros no fim de números que não contêm vírgula podem ou não ser significativos. Por exemplo, existem algumas formas diferentes de se representar 100, e o 100 possui zeros depois de números diferentes de zero, e não contém vírgula, como nessas representações que estão aqui. Então, estes zeros poderão ser significativos ou não. Por exemplo, neste caso do 100, como está representado aqui, nós poderíamos supor que estes 2 zeros são significativos.
Esta é uma outra forma diferente de representar o 100. Então aqui nós teríamos 3 algarismos significativos e aqui nós teríamos as potências de 10, nós não incluímos ela nesta contagem. Então nós teríamos aqui apenas um algarismo significativo. Mas por que, quando nós temos zeros à direita de números diferentes de zero e não existe vírgula nesta representação, por que esses zeros podem ou não ser significativos? Isto vai depender da origem deste número, como nós veremos em um exemplo a seguir. Aqui um exercício para que vocês possam colocar em prática as regras que eu passei com relação ao zero no slide anterior. Indique o número de algarismos significativos em cada uma das seguintes representações. Quantos algarismos significativos existem em 4,003? B, em 0,7. C, em 0,05 e D, em 110. Tudo bem? Apliquem as regras anteriormente discutidas nestas representações numéricas que estão aqui. Nós veremos agora a origem, alguns exemplos, né? A origem do porquê de 0 à direita, quando o número não contiver vírgula, poder ou não ser significativo. E nós chegaremos até lá discutindo algumas operações envolvendo estes algarismos. Aqui nós veremos inicialmente as operações de multiplicação e divisão. A regra é a seguinte: na multiplicação e divisão, o resultado deve ser informado com o mesmo número de algarismos significativos da medida com o menor número de algarismos significativos. O que este enunciado quer dizer? Vejam estes exemplos. 6,221 centímetros vezes 5,2 centímetros. Se nós multiplicarmos esses números que estão aqui, ó, se nós multiplicarmos este número aqui e este número aqui na calculadora, provavelmente ela nos dará esta representação que está aqui. Ela nos dará uma representação contendo 6 dígitos. Porém, nem todos estes 6 dígitos apresentam significado, uma vez que nós considerarmos que estes valores são oriundos de medidas experimentais. Se nós considerarmos isso, segundo o que nós discutimos anteriormente, é uma representação aqui inicial, 6,221 com 4 dígitos e 4 algarismos significativos, sendo que este algarismo que está representado destacado aqui é o algarismo da dúvida, da incerteza. Aqui é equivalente, nós temos uma representação com 2 dígitos, sendo que este último é o dígito, o algarismo da incerteza. Aqui nós temos 4 significativos e aqui nós temos 2 significativos. Sempre que nós tivermos o produto de representações com números diferentes de algarismos significativos, o resultado deve ser representado com o menor deles. Aqui nós temos 4 significativos, aqui nós temos 2. Então o resultado deste produto deve ser representado com 2 significativos. Então, anteriormente, nós tínhamos 32,3492, nós temos 32, este número que está aqui. Sendo assim, nós vamos realizar uma aproximação. Como se dará essa aproximação? Sempre que o número que vier logo a seguir do número que será representado por último, sempre que ele for menor do que 5, nós não alteramos o último dígito representado. Então, 32,3. O 3 é menor do que 5, então nós vamos representar este produto por apenas 32 centímetros, porém aqui é centímetro vezes centímetro, deve estar representado como centímetro quadrado. Então, 6,221 centímetros vezes 5,2 centímetros, a forma correta de representá-lo é 32 centímetros quadrados, com apenas 2 algarismos significativos, segundo a regra que eu enunciei para vocês. Um outro exemplo, porém agora envolvendo a divisão. 200 metros dividido por 30, se nós realizarmos esta operação na calculadora, será 6,66666 e continua. Isto é uma dízima periódica. Metros. Então, nós precisaremos representar o resultado desta divisão pelo número adequado de algarismos significativos, se nós assumirmos que estes 200 metros eles têm como origem uma medida experimental. Então, 200 metros são 3 dígitos, sendo que os 3 são significativos. Aqui estão os dígitos sobre os quais nós temos certeza, e aqui está
o dígito envolvendo a nossa incerteza. Sendo assim, nós temos aqui 3 significativos e temos aqui 2 significativos. Precisamos representar com o menor deles. Sendo assim, nós precisaremos representar com apenas 2 significativos, que terá como resultado 6,7 metros. Olha, nós precisamos truncar o nosso número aqui. O número que vem, o dígito que vem logo a seguir, ele é maior ou igual a 5. No caso, ele é 6. Então, nós precisamos aumentar em uma unidade o valor que está aqui. Então, ao invés de representarmos 6,6, nós vamos representar o resultado desta divisão como 6,7 metros. Então, de novo, se o dígito que vem logo a seguir, o valor para ele é menor do que 5, não altera em nada o último dígito a ser representado. Se o dígito que vem a seguir, depois do truncamento, ele é maior ou igual a 5, nós aumentamos em uma unidade o último dígito a ser representado. Então aqui nós temos 3 significativos, aqui nós temos 2 significativos, o resultado deve ser representado com 2 significativos, o menor deles. Aqui novamente nós temos 10 segundos vezes 100 segundos. O resultado desta operação é 1000 segundos. Porém, esta não é a forma mais adequada para representar o produto, para representar este produto. Por quê? Aqui nós temos 2 algarismos significativos e aqui nós temos 3, como nós vimos na regra enunciada. O resultado deste produto deve ser representado com apenas 2 algarismos significativos. Então, como nós vamos representar com 2 significativos 1000? Nós precisamos utilizar potência de 10. 10 vezes 10 ao quadrado, aqui é segundo vezes segundo, fica segundo ao quadrado. 10 vezes 10 ao quadrado é uma forma correta de representar 1000, porque apenas o número que vem aqui à frente, denominado mantissa, é que contabiliza para o número de algarismos significativos. Seria uma forma adequada de representar 1000. 10 vezes 10 ao quadrado, segundo ao quadrado. Então, agora esta representação possui 2 significativos. Uma forma adequada de representar também é utilizando a chamada notação científica, em que existe um número com vírgula, sendo que antes da vírgula deve estar o número entre 1 e 9, e o restante é escrito como potência de 10. Então, 1,0 vezes 10 à terceira também é uma forma diferente de representar 1000, também contendo 2 algarismos significativos. Como deve ser a representação deste produto, segundo a regra que nós vimos, seria 1,0 vezes 10 a 3, segundo ao quadrado. Percebam, então, aqui está, olha, 1000, 0, depois de número diferente de 0. Estes zeros podem ou não ser significativos. Depende da operação que deu origem a ele. Neste caso, este zero aqui, ele não é significativo. Este zero não é significativo. Então, ó, este zero não é significativo, este zero não é significativo, este zero aqui, ele é significativo, pois a representação adequada precisa conter 2 algarismos significativos. Um deve ser o 1 e o outro pode ser este zero, como representado aqui. Então, estes zeros não são significativos, este zero é significativo. Sendo assim, é adequado representar esta quantidade por formas diferenciadas, como eu discuti com vocês. Então, por isso que 0, depois de número diferente de 0, se não houver a presença de vírgula, pode ou não ser significativo, dependendo da operação que deu origem a este valor e dependendo das grandezas que deram origem a este valor. Certo? Então, gostaria de deixar um exercício para que vocês treinem isso, né? O exercício é o seguinte: calcule o volume V da caixa abaixo e represente o resultado com o número correto de algarismos significativos. Olhem esta caixa. O comprimento dela é igual a 27,30 centímetros, a largura é igual a 15,5 centímetros e a altura é igual a 5,4 centímetros. Percebam que existem diferentes números de algarismos significativos aqui nas medidas da caixa. Gostaria que vocês calculassem o volume, lembrando que o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura e representasse esse resultado com o número correto de algarismos significativos. Dando continuidade, então, com as operações envolvendo algarismos significativos,
nós veremos agora as operações de adição e de subtração. Na adição e na subtração, o resultado não pode ter mais casas decimais do que a medida com o menor número de casas decimais. Então, percebam que a regra na multiplicação e na divisão, a regra leva em consideração o número de algarismos significativos, o menor deles. Aqui, na soma e na adição e na subtração, a regra de operação leva em consideração o menor número de casas decimais. Vejam este exemplo. Nós vamos somar estas três quantidades que estão aqui. Vamos supor que elas têm como origem medidas experimentais, então elas possuem incertezas associadas a elas, sendo que essas incertezas estão representadas em vermelho. Então, 20,4, 3 significativos, 4 é a incerteza, uma casa decimal. 1,322, 4 algarismos significativos, uma incerteza, que é o 2, 3 casas decimais. 83, 2 algarismos significativos, o 3 ele é incerteza, nenhuma casa decimal. Segundo a regra que nós vimos, na adição e na subtração, o resultado deve ser representado com o menor número de casas decimais presente. Aqui existem quantas casas decimais? 1, 3, nenhuma. O resultado desta operação é 104,722. Porém, nós devemos representar com o menor número de casas decimais, que seria no caso 0, que é o 83, nenhuma casa decimal. Então, nós não podemos representar essas casas decimais que estão aqui. Utilizando a nossa regra de aproximação, nós vamos truncar o nosso número aqui, bem na vírgula. Este número que está aqui, ele é maior ou igual a 5. Então, nós devemos acrescentar uma unidade no número representado anteriormente. Então, nós vamos representar esta soma como 105, contendo 3 significativos e nenhuma casa decimal, o que respeita o enunciado que eu havia discutido com vocês. Então, recapitulando, multiplicação e divisão envolvendo algarismos significativos. O resultado deve ser representado com o menor número de algarismos significativo presente. Soma e subtração. Nós vamos levar em consideração o menor número de casas decimais. O resultado deve ser representado com o menor número de casas decimais presente. Gostaria então de fazer com vocês um exemplo para que a gente possa exercitar essa questão da soma e da subtração envolvendo algarismos significativos. Um grupo de estudantes, ao avaliar a temperatura de um líquido durante o seu aquecimento, utilizou termômetros com escalas diferentes, obtendo a temperatura inicial igual a 25,0 graus Celsius e uma temperatura final para esse sistema igual a 32,70 graus Celsius. Percebam agora que esta medida possui 4 algarismos significativos e a incerteza está aqui no zero na segunda casa decimal. Represente adequadamente, quanto ao número de algarismos significativos, a variação de temperatura do líquido. Então vamos recordar, olha, variação de alguma coisa é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, variação de temperatura vai ser aqui a nossa temperatura final menos a nossa temperatura inicial. Então, esta operação matemática, ela envolve grandezas medidas experimentalmente. Qual vai ser a nossa temperatura final? A nossa temperatura final, ela é 32,70 graus Celsius. Menos, vou colocar em evidência a unidade, tá? Menos a temperatura inicial, 25,0 graus Celsius. Está em evidência aqui a unidade. Então, nós precisamos fazer uma subtração de valores com números diferentes de algarismos significativos. Na soma e na subtração, nós levaremos em consideração o menor número de casas decimais. Realizando esta operação, olha, vamos pegar a nossa calculadora aqui. Pegamos a nossa supercalculadora, então, 32,70 menos 25,0. Isto dará, a calculadora já fez até certinho, percebam que ela fez corretamente já. Então, o resultado desta operação será igual a 7,7 graus Celsius. Mas por que nós devemos representar como 7,7 graus Celsius? Porque essa seria a representação mais adequada. Pelo seguinte, aqui nesta parcela nós teríamos 32,70
4 algarismos significativos, 2 casas decimais. Na segunda parcela, nós temos 25,0, 3 significativos e apenas uma casa decimal. Então, segundo a regra que eu discuti com vocês, o resultado deve ser representado com apenas uma casa decimal. Por isso, nós representamos o resultado desta diferença, dessa subtração, como sendo 7,7 graus Celsius, sendo que a incerteza está aqui neste dígito, na primeira casa decimal. É como se fosse o seguinte, olha, no 32,70 a incerteza está no zero. No 25,0, a incerteza está no zero, porém agora este zero está na primeira casa decimal. Então o resultado desta operação terá incerteza na primeira casa decimal. Se a incerteza já está na primeira casa, não faz sentido representar a segunda. Ela não possui significado algum para a gente, pois nós já temos dúvidas com relação ao dígito da primeira casa decimal. Imaginem na segunda, na terceira e nas demais casas, então não faz sentido representá-las. Por isso que é utilizado esta regra na adição e na subtração. Entenderam? Tudo bem até aqui? Dado o que foi discutido até aqui, então vamos passar para a fase final da nossa aula. Eu gostaria de deixar um exercício para que vocês possam treinar o que foi discutido. O exercício é o seguinte: um gás a 25 graus Celsius enche um recipiente com um volume V pré-determinado de 1,05 vezes 10 a 3 centímetros cúbicos. Pesou-se o recipiente com o gás, encontrando-se uma massa, que é a massa total, o gás mais o recipiente, de 837,6 gramas. O recipiente, quando vazio, anterior à inclusão do gás, tinha uma massa igual a 836,2 gramas. Qual a densidade do gás a 25 graus Celsius? Representando essa densidade com as unidades de grama por centímetro a menos 3, ou grama por centímetro cúbico. Lembrando que a equação para calcular a densidade é a massa do gás sobre o volume ocupado pelo gás. A massa do gás vocês vão encontrar com a massa do recipiente e a massa total. Vocês vão subtrair da massa total a massa do recipiente e assim encontrar apenas a massa do gás, o que vai ser aplicado aqui nesta equação. Então vocês precisarão, nesta primeira fase, utilizar a regra da soma e subtração de algarismos significativos. Depois que vocês fizerem isso, vocês precisarão utilizar este volume do recipiente que está representado aqui e vão realizar, portanto, uma operação de divisão para encontrar a densidade. Assim, precisarão utilizar a regra da divisão e da multiplicação para encontrar o valor final da densidade e representá-lo corretamente com as unidades de grama por centímetro cúbico, ou grama vezes centímetro a menos 3. Tudo bem? Por fim, gostaria de deixar para vocês um material. Este material, ele é um material desenvolvido pelo Inmetro, é bem interessante, é um banner que resume várias informações a respeito de medidas experimentais. Ele discute aqui a respeito de exatidão, de precisão, o que seria uma incerteza, um erro em uma medida, qual a importância deste erro, desses erros, quais são suas possíveis origens. É um resumo muito interessante com relação a isso, ele até expande um pouco as informações que nós vimos aqui durante esta aula, porém lembrando que eu gostaria de passar para vocês aqui o objetivo era, de fato, os algarismos significativos, como encontrá-los, como determinar o número de algarismos, como utilizar suas regras com relação à representação de zeros e também como utilizar as regras nas operações, 4 operações básicas de multiplicação e divisão, soma e subtração. É isso então, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até mais.